Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais um vídeo do Vassoler Responde, eu trago para vocês uma resposta para uma pergunta que me foi feita muitas e muitas vezes ao longo desse mais de um ano que eu tenho o meu canal do YouTube. Vassoler, o que você pensa sobre o socialismo real? Para debater essa questão, eu faço aqui então o Vassoler Responde de hoje. Vamos lá, gente. Antes de mais nada, eu quero dizer que esse vídeo antidogmático por excelência promete frustrar aqueles que são, digamos, dogmáticos e dogmáticas, à direita e à esquerda. Eu não vou fazer uma demonização do socialismo real, o que seria da expectativa da direita ou da extrema direita, que lamentavelmente se rearticulou na contemporaneidade, e também não vou fazer uma agiografia do socialismo real, como poderia ser da expectativa da esquerda ou da extrema esquerda. Eu tentarei fazer, na medida do possível, tomando minhas posições, me posicionando, uma análise que busque as conquistas e muitas contradições que houve no bojo dos movimentos socialismo real, movimentos esses que entraram em colapso a partir de meados da década de 80 e, sobretudo, com o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética, há 30 anos, em dezembro de 1991. Então vamos tentar fazer uma análise aqui de tal maneira que nós apreendamos as várias tonalidades, os vários sentidos do socialismo real ao longo do século XX. Bom, a primeira experiência revolucionária bem-sucedida, no sentido de trazer um grande país com experiência socialista, foi a experiência da União Soviética, com sua revolução, a Revolução Russa, de outubro de 1917. Os bolcheviques, né, aqueles que formavam os comunistas russos, não esperavam, segundo a teoria marxista tradicional, ali com Karl Marx, o pai junto com Engels, do dito socialismo científico, que a revolução eclodisse apenas e tão somente na periferia do capitalismo, digamos, nas franjas do capitalismo. Era importante que as revoluções eclodissem, era fundamental, na verdade, que as revoluções eclodissem nos centros fabris de suma tecnologia. Inglaterra, França, Alemanha, então. A revolução não eclode nesses países, e aí o que a história vai mostrando é que ela foi acontecendo em países do terceiro mundo. A gente pode falar da própria União Soviética, da China, Vietnã, Cuba e outros países aí, por exemplo, Angola, né? Nós temos outros países que receberam aportes de experiências socialistas, inclusive ali no Chile. E aí não por intermédio de uma revolução, mas sim por um processo eleitoral em que chegou ao poder Salvador Allende, por meio do voto popular, vejam vocês. E depois houve uma sangrenta ditadura militar, um golpe militar patrocinado pelos Estados Unidos à época, uma tragédia, né? Então, é importante dizer, num primeiro momento, que o socialismo não chegou aos países de primeiro mundo, de modo que, em termos históricos, não é possível dizer como teria sido a experiência, ou seja, é uma reflexão contrafactual muito interessante, mas não é possível dizer como teria sido a experiência socialista se os países mais desenvolvidos em termos econômicos e tecnológicos tivessem se tornado países socialistas, países de matriz socialista. Também não é possível dizer como se daria uma experiência amplamente democrática do socialismo, porque, dada a influência da União Soviética, sobretudo após a vitória da União Soviética, à frente ali da qual estava o criminoso Joseph Stalin,
né, o grande traidor da causa revolucionária e emancipatória, mas de qualquer maneira, com a influência da União Soviética, o modelo, a exportação do modelo de partido único, de autoritarismo, de censura, de tolimento à liberdade de expressão, ela foi se dando. Então a gente não tem como pensar, por exemplo, como teria sido a experiência chilena, que veio ali do voto popular. É uma questão que fica aberta aqui para nós pensarmos. Agora, se nós considerarmos um aforismo, um dito do Stalin, de que quando chegou ao poder, a União Soviética usava o arado, e de que quando saiu do poder, ou estava para sair do poder, a União Soviética havia preparado a bomba atômica, e poucos anos depois, Stalin morre em março de 1953, né? Em 1961, Yuri Gagarin foi o primeiro ser humano a singrar o cosmos, a dar uma volta ao redor da Terra, sendo que a União Soviética já tinha enviado a cachorrinha Laika e também já tinha colocado o satélite Sputnik em órbita no universo. Então, pera lá. Quando vocês ouvirem as pessoas dizendo, pera lá, o socialismo implicou atraso, dificuldade de produção de bens de consumo, dificuldade de produção de vestimentas, tecnologia do cotidiano, é importante dizer que isso tem que ser balizado por questões geopolíticas. Primeiro, os Estados Unidos vedavam, assim como os Estados Unidos ilegalmente, como polícia do mundo, ilegal, completamente ilegal, os Estados Unidos impõem sanções a Cuba, desde a eclosão da Revolução Cubana, na sua virada, aí isso implicando a sua virada socialista, porque no começo da Revolução Cubana, o Fidel não se proclamou socialista, ele tentou fazer aproximações em relação aos Estados Unidos. Foi justamente a contraposição do governo americano e dos cubano-americanos que se exilaram nos Estados Unidos que implicou ali, foi justamente isso que implicou a entrega de Cuba para a União Soviética, digamos. O que Cuba poderia fazer se estava sendo ali solapada pelos Estados Unidos? Então, com esse tipo de bloqueio da União Soviética ao comércio mundial, a busca por divisas, a troca comercial, a troca tecnológica se mostrou bastante tolhida para o campo socialista. É importante que nós frisemos isso. Ainda assim, quando se disser que a União Soviética não tinha desenvolvimento econômico e tecnológico, é preciso olhar para os parâmetros e para as conquistas. A União Soviética foi o país que mais cresceu nas primeiras décadas do século XX, passando de uma economia primária, agrária, para uma economia industrial de base forte, com indústria siderúrgica, indústria bélica, indústria pesada forte, e chegou a desenvolvimentos da corrida aeroespacial no bojo da Guerra Fria, como eu já disse, fazendo avanços tecnológicos formidáveis. Agora, nessa disputa econômica, militar e tecnológica com o Ocidente, que partia de patamares mais desenvolvidos em termos tecnológicos, realmente os países socialistas que se sentiam acossados, que se sentiam ameaçados, invadidos, desenvolveram economias rudimentares para a sua população, economias em que fatores de mercado, como a questão da demanda, não entravam em questão porque a população não tinha decisão para além dos órgãos burocráticos decisórios. Se geraram partidos comunistas únicos, em que a corrupção graçou, em que mercados paralelos com diretores de fábricas, diretores de polícias secretas, diretores de oficiais de forças armadas detinham mais poder e formavam castas nessas sociedades. Então, problemas como abastecimento de víveres, sobretudo ali com o distanciamento, quando o capitalismo vai mudando a sua matriz produtiva, e o gap tecnológico e o gap de poder econômico entre as economias do leste, do bloco socialista e as economias capitalistas, vai aumentando. Com o emprego da informática, a terceira revolução industrial da microeletrônica. Isso é importante ser dito porque a gente matiza, a gente vê problemas nos países socialistas, são problemas decorrentes da pressão externa, mas também problemas imanentes de dificuldade desses partidos únicos de abrir para liberdade de expressão, tolhendo as artes, tolhendo as manifestações da sociedade civil, que se não era cooptada pelo Estado, em termos de organizações de estudantes, em termos de organizações trabalhistas, não podia acontecer ou acontecia sempre de maneira muito vigiada.
A despeito de todas essas contradições que eu estou mencionando aqui para vocês, o capitalismo não teria realizado concessões à classe trabalhadora e a classe trabalhadora não teria ao redor do mundo conquistado direitos sociais, férias remuneradas, adiantamento de férias, licença maternidade, licença paternidade, fundo de garantia por tempo de serviço ou estabilidade no emprego, a jornada de trabalho reduzida, 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso, 8 horas de lazer, se não fossem as grandes conquistas da classe trabalhadora organizada em sindicatos e partidos e a contraposição ao capitalismo por parte dos países socialistas, por parte, sobretudo, da União Soviética e depois da China, com a sua revolução vitoriosa no pós-Segunda Guerra em 1949. Então, se vocês querem entender educação pública, saúde pública, programas de moradia, igualdade de direitos para as mulheres, é importante que nós entendamos os movimentos sociais e o campo da esquerda mundial, o campo socialista. Agora que não há uma antítese ao capitalismo desde o fim da União Soviética, agora que a China tem multibilionários, tem profunda desigualdade social, a despeito das conquistas econômicas que a China vem fazendo e da ascensão de boa fração de sua população a uma classe média, agora que a China muito contraditoriamente pode ser chamada de socialista, e na verdade é uma disputa capitalista por mercados com os Estados Unidos, a gente percebe como a destruição dos direitos, como a destruição de programas de saúde pública, de direitos trabalhistas, de fomento do Estado na economia, tudo isso vem no bojo de um capitalismo que se cinde cada vez mais das concessões feitas no bojo da democracia liberal burguesa. Vocês percebem? Então é sempre importante historicizar as análises. Vassoler, uma pergunta que também me fizeram que eu acho importante colocar. Você gostaria de morar em um país do socialismo real? Veja, essa pergunta ela tem que ser respondida sempre de maneira crítica e não de maneira dicotômica, ou lá ou cá. O Brasil é um país com uma desigualdade tão abissal, com uma desigualdade tão tremenda, atrelada a esse passado brasileiro, que é sempre um presente e um futuro, porque as elites brasileiras não permitem democracia no Brasil, né? E o golpe de 2016 está aí para demonstrar isso, mas é importante dizer que a pobreza nos países de socialismo real era uma pobreza num patamar muito distinto da pobreza que ocorre em países como o Brasil. Por quê? Porque as pessoas tinham acesso à saúde pública, as pessoas tinham acesso à moradia, as pessoas tinham acesso à educação de qualidade. É verdade que as pessoas não tinham mobilidade ou tinham mobilidade muito reduzida. É verdade que os salários eram muito baixos, mas que os bens básicos estavam cobertos. É verdade que não havia liberdade de expressão. É verdade que havia uma clivagem de classes entre os mandatários do Partido Único Comunista, das Forças Armadas e da Polícia Secreta em relação ao restante da população. Mas havia, isso eu volto a frisar, uma diferença em termos do que é a pobreza no capitalismo, e sobretudo a pobreza no capitalismo no terceiro mundo. Hoje, na verdade, os países de capitalismo central, Estados Unidos, que tem uma pobreza aterradora em relação a países do primeiro mundo, e mesmo aqui na Europa, vem sentindo isso, de tal maneira que o terceiro mundo se graçou ao redor do mundo. Mas uma tese fundamental de Eric Hobsbawm, que eu já mencionei uma série de vezes aqui no canal, que eu faço questão de mencionar nesse Vassoler Responde, é a seguinte: o socialismo real foi muito duro para suas populações, foi coercitivo, implicou baixo aspecto de organização da sociedade civil, ausência de democracia, ao mesmo tempo forçou as concessões do capitalismo para a Europa Ocidental em termos de estado de bem-estar social e ao redor do mundo. Então é importante que nós entendamos o socialismo com suas contradições e com suas conquistas. Isso vai frustrar quem quer demonizar o socialismo? Vai. Isso vai frustrar quem quer santificar o socialismo? Vai. Mas a história tem uma tonalidade cinzenta, a história tem uma tonalidade turva, ela é o movimento mesmo da contradição. E ao falarmos sobre o socialismo real, é importante que nós falemos sobre a imaginação inventiva, utópica. O socialismo está morto?
Com base na experiência que eu chamaria de fordista, capitalismo de Estado da União Soviética, sim, mas a esquerda precisa se reinventar. Se vai conseguir fazê-lo, é uma questão. Se vai conseguir trazer uma nova proposta econômica, social e política para além dos marcos do capitalismo, que não faz hoje, é uma questão. Mas é importante dizer que, quando a antítese ao capitalismo se vê varrida do horizonte histórico, nós temos esse turbocapitalismo neoliberal destruidor de direitos. Então, se você, com alta probabilidade como eu, é da classe trabalhadora, vende a sua força de trabalho para poder sobreviver ou tenta vendê-la com desemprego cada vez mais estrutural em face das mudanças econômicas do capitalismo, pense de que lado da história você está. Se você justamente é uma pessoa que precisa trabalhar para sobreviver e não é rentista, detentora de meios de produção, você tem interesse em dignidade de vida, em partilha da riqueza, que não precisa ser a riqueza partilhada de maneira estritamente igualitária, mas não implicando em dignidade para milhões e milhões de pessoas. Eu não sou favorável ao que o socialismo real fez em termos de estatização de todos os meios de produção e de setores totais da economia. Setores-chave da economia, como educação, saúde, produção energética, a meu ver, deveriam ficar na mão do Estado, ou, se estivessem também na mão da iniciativa privada, que houvesse um controle fundamental. Fundamental, porque são interesses públicos, coletivos. Isso colocado, essa discussão entre Estado e mercado ela pode ser dinamizada para entender quais setores são profundamente dinamizados pela iniciativa privada. O problema é a lógica, não só econômica do privatismo, mas também a lógica interrelacional, intersubjetiva, de uma meritocracia falsa, de uma lógica mercantilista que rege as relações humanas e tolhe a solidariedade em prol da competitividade. Tempo livre, tempo para estudo, tempo para viagem, essas eram promessas fundamentais do socialismo. Em alguma medida cumpriu, mas ruiu em face do avanço do capitalismo e fica agora essa vacuidade de utopia que traz mais temor que nós sentimos em relação ao futuro do que uma possibilidade de transformação. Então é assim, pessoal, que eu, Flávio Ricardo Vassoler, vejo o socialismo real como marco de conquistas e como marco de autoritarismos e contradições. Está aberto o horizonte da história para nós revisitarmos essa experiência com marcos democráticos, com marcos mais horizontais, questionando a dominação de Estado, trazendo o Estado como um meio e não como um fim em si mesmo. Pessoal, essa foi a discussão do Vassoler Responde o que eu penso sobre o socialismo real. Se vocês gostaram de mais esse vídeo do Vassoler Responde, deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao meu canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe seu comentário aqui embaixo do vídeo para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das atividades aqui do meu canal do YouTube, considere a possibilidade de, ao clicar na tecla Seja Membro, se tornar um membro, uma membro humanista aqui do meu canal e apoiar, segundo sua possibilidade financeira, esse meu projeto de universidade aberta no YouTube. Então é isso, pessoal. Eu sempre deixo o convite para vocês assistirem aos vídeos do Vassoler Responde, que acontecem todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, horário do Brasília, aqui no Brasil. Então até o próximo vídeo do Vassoler Responde, pessoal, e tchau, tchau!